Uhum. Boa noite, já são 6 horas, vamos dar início ao nosso webinar, aqui já com a presença de quase todos os palestrantes, alguns palestrantes ainda vão entrar, e primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tanto dos palestrantes, né, que disponibilizaram esse tempo aí para a gente, tanto quanto as pessoas que estão nos acompanhando. Com isso, eu passo a palavra para o doutor Alexandre. Obrigado, Gustavo. Então, só lembrar, por favor, para os nossos amigos palestrantes que estiverem acompanhando, deixar lá no mudo, no YouTube, senão dá esse eco que vocês acabaram de ver. Isso aconteceu comigo essa semana. É normal. Aliás, aconteceu, eu estava falando isso, pessoal, não faça isso. Aí eu fiz o pior que eu não achava o diacho da tela, onde é que ela estava, e eu falando e ouvindo meu eco. Enfim, então, boa noite a todos. Agradeço em nome da Abdem por terem aceitado participar desse evento. Para quem não me conhece, eu estou presidente da Abdem, com muita honra. Abdem é a Associação Brasileira de Direitos de Energia e do Meio Ambiente. Para quem está nos acompanhando, ainda não se associou, então eu convido a conhecer o que a Abdem faz lá no nosso site, abdem.org. Tem, inclusive, uma oportunidade, lá tem um formulário para pedir associação. Nós temos os nossos diversos canais, um deles é o YouTube, que, aliás, acho que foi semana passada, nós atingimos a marca de 1.000 inscritos durante um desses eventos, então espero que esse evento seja positivo para aumentar nosso número de inscritos aí no canal. Temos também o canal da Abdem no Instagram, que é Abdem Oficial, também no LinkedIn, todas as formas de nos comunicarmos. Sugerir que, então, sejam todos muito bem-vindos. Quem tiver sugestão de outros temas, de outros assuntos que gostariam que a Abdem discutisse, será muito bem-vindo. Quem nos acompanha sabe que nós já fizemos muitos eventos, a gente acabou de lançar 2 livros, um sobre energia e meio ambiente, com temas ligados ao direito ambiental, mas também ligados ao direito de energia, ligados a meio ambiente e energia também, então artigos técnicos e artigos jurídicos. Lançamos um outro com comentários ao projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Fizemos diversos eventos, temos 2. Pedi só, Gustavo, se você puder colocar o pessoal no mudo, por gentileza, para quem está entrando. Tem um livro que está sendo organizado sobre georreferenciamento, a gente deve ter mais pelo menos os outros 2 livros ainda para esse ano. Já temos um próximo evento para março, com a Universidade de Salamanca, na Espanha. Enfim, tem muitos assuntos, todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é sobre geração distribuída. Então, eu vou fazer rapidamente esse comentário, um comentário inicial, vou passar a palavra para o Gustavo, que é secretário-geral e é presidente do Comitê de Geração Distribuída da Abdem. E quem nos acompanha sabe muito bem que a geração distribuída tem sofrido um aumento progressivo nos últimos anos, muito em razão das inovações tecnológicas, das novas tendências ambientais e econômicas, vem, portanto, ganhando mais espaço e muito em razão dessa relativa independência energética, da crescente demanda pelo desenvolvimento das chamadas fontes renováveis. Em 18 de novembro último, nós tivemos, e esse também é um dos assuntos desse webinar, nós tivemos uma decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, que rejeitou uma representação proposta pelo Ministério Público sobre possível violação pela ANEEL dos princípios da segurança jurídica, confiança legítima, da boa-fé,
no âmbito de uma consulta pública de número 25 de 2019. Essa consulta pública debate a revisão das regras aplicáveis à geração distribuída no Brasil, bem como, e aí decidiu o TCU, que a ANEEL não tem competência para diferenciar as tarifas dos consumidores e que o sistema de compensação estabelecido pela agência não poderia se legitimar, já que esse mecanismo de compensação promoveria uma espécie de diferenciação tarifária, transferindo os custos de manutenção da rede para os consumidores sem geração distribuída. O TCU determinou que um prazo de 90 dias para que a ANEEL apresentasse um plano de ação para retirar a diferenciação tarifária entre os consumidores com ou sem geração distribuída. E, nesse contexto, é bom destacar que nós temos um projeto de lei, o 5829 de 2019, que visa a manutenção dos incentivos da geração distribuída, garantindo especialmente os micro e mini geradores de energia elétrica um desconto de 100% nos encargos e tarifas do uso dos sistemas de transmissão e distribuição. No dia 19 de novembro, houve um requerimento de regime de urgência para apreciação do projeto de lei, com posterior aprovação pelo plenário do requerimento, que ocorreu, salvo engano, em 8 de dezembro. Enfim, esse é um pano de fundo, esse é o contexto para debater os impactos dessa decisão do TCU e, se possível, também o projeto de lei com esses feras que aceitaram debater esse assunto, a quem eu, novamente, sou muito agradecido, dou as boas-vindas e passo a palavra ao Gustavo, pedindo licença a todos. Grande abraço e um excelente evento. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela abertura, por apresentar a associação que tanto tem feito aí para o setor elétrico, aí, promovendo conhecimento, né? Difundindo conhecimento, seja na geração distribuída, seja em outras áreas. A gente sempre tenta trazer os temas que estão em debate aí, que estão em discussão para a conversa, né? Sempre trazendo diversos players aí, os principais players envolvidos. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra diretamente para a Priscila, para ela começar a sua apresentação, e daí a gente vai seguindo. Priscila, é com você. Tá ótimo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui participando desse evento, de um tema tão relevante, né? Não vou me alongar muito, vou tentar ser o mais objetiva possível, porque quando a gente fala sobre um tema como energia, é algo que nós precisamos nos atentar bastante, principalmente no contexto em que vivemos, né? No dia 18 de novembro, nós tivemos a notícia do TCU, né, em que ele faz uma recomendação à ANEEL, e no mesmo momento que eu vejo isso, na segunda-feira seguinte, nós tivemos algumas notícias já de impasse. E pelo que eu pude ver, a gente está falando aqui na questão energética, nós estamos entrando no verão, momento esse em que precisamos mais do que nunca de energia elétrica e que vamos viver momentos de estiagem, ou seja, bandeira vermelha. Então, quando a gente vê o TCU simplesmente fazendo uma recomendação à ANEEL com relação às energias fotovoltaicas, com relação a que isso infringiria direito do consumidor, isso, no meu entendimento, né, como pesquisadora da área de energia renovável, eu vejo isso como um retrocesso. Por quê? Né? Vocês podem, às vezes, estar me perguntando por que eu vejo uma questão de retrocesso, porque o mundo inteiro, no momento de pandemia que estamos vivendo, o mundo inteiro está investindo em energia renovável, não só em eólica, fotovoltaica, energia solar, mas aqui no Brasil, quando o mercado começa a respirar um pouquinho com relação a isso, quando a gente começa a ter um investimento, começa a ter uma melhora e começa a ter a figura do ProSummer, que são os autoprodutores, né, em aumentar a quantidade de ProSummers, isso vem à tona
e vem como retrocesso. Então, quando eu recebi o convite pelo Gustavo de participar desse evento, né, eu achei altamente relevante, principalmente para a gente discutir algo que o mundo está indo numa direção e acabando que o Brasil está indo numa outra. A gente tem que verificar também a posição do TCU. O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele tem um cunho fiscalizatório. Até que ponto ele poderia fazer esse tipo de recomendação a uma agência reguladora, agência essa técnica, né? E que hoje nós tínhamos alguns investimentos, nós tínhamos incentivos para desenvolvimento das energias renováveis, né? Apesar da matriz brasileira ser uma matriz renovável com a questão das hidrelétricas, mas todos nós sabemos que nós temos que investir nas outras para trazer um equilíbrio a essa matriz. Então, eu fico essa questão aqui em aberto, até que ponto o TCU ele poderia fazer isso, e será que realmente isso vai mostrar um retrocesso mediante tudo que está acontecendo no mundo afora? Quando a gente começa a ver que 70% da energia do mundo hoje é de fontes eólicas e fotovoltaicas, por que o TCU dá esse tipo de recomendação? Ele fazendo com isso, se a ANAEL aceitar essa recomendação, simplesmente nós vamos dar uns 20 passos atrás, quando na verdade a gente tinha que dar 20 para frente. Então, eu faço só essa reflexão nesse primeiro momento, né? Coloco-me aqui à disposição, mas eu quero ver o que os outros profissionais que estão aqui presentes também vão falar, para a gente poder fazer um debate bem interessante, mostrando aqui como é que isso pode influenciar no nosso mercado. Muito obrigada. Obrigado, Priscila, pela sua fala. Acho que a ideia desse encontro aqui é justamente essa, a gente conseguir escutar vários lados, né, da situação. Aqui, a Priscila, para aqueles que não sabem, é professora de Direito, Relações Internacionais também, pesquisadora, está sempre presente em diversos debates relacionados às energias renováveis, enfim, sempre é um prazer escutá-la. Diretamente, sem também ficar enrolando muito, para a gente ganhar tempo aqui, para todo mundo poder falar com tranquilidade, eu já passo a palavra diretamente para o Márcio, Marceli Damori. Por favor, Márcio. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês e nosso ponto de vista, né? Meu ponto de vista não difere em quase nada do que a Priscila falou. É um retrocesso, sim. Então, você está uma forma de penalizar uma determinada fonte ou determinadas fontes, né? Porque a GD não se restringe ao solar, ela tem toda a questão renovável. Mas nos remete, por exemplo, ao PROINFA de 2004, que foi um grande avanço de uma política pública que culminou no que tange a energia eólica, principalmente, na grandeza que é hoje a energia eólica, a representatividade dela na nossa matriz. Então, se a eólica é o que representa hoje, graças ao PROINFA, que foi uma política pública lá de 2004 que possibilitou essa implementação de toda uma cadeia produtiva da fonte eólica aqui no país. Acho que é análogo à questão do boom solar, do boom que teve o boom eólico, agora está com o boom solar, né? Então, assim, eu sou oriundo do setor elétrico, né? Sou formado em engenharia, mestre em geração distribuída, então eu trabalhei por 27 anos na CEMIG, agora estou do outro lado, né? Mas a AGD ela traz sim diversas vantagens, né, para as distribuidoras. Eu acho que esse movimento do TCU de pressionar a agência para revisitar o texto, isso não é bem-vindo, porque essa forma de pressão pode precipitar o debate. Então, aí você vai colocar o pêndulo, que hoje, segundo as distribuidoras, está muito para o lado da GD, que esse pêndulo se vire para a distribuidora, similar ao que foi colocado na mesa na proposta de resolução do final do ano passado, sem um amplo debate de ouvir todos os agentes envolvidos nessa discussão, que é um novo marco do setor elétrico, né? O setor mudou, o setor está dinâmico,
E se a gente retroagir isso, nós estamos indo contra o mundo inteiro. Todo mundo indo em direção a uma variável importante, que é a matriz renovável, apesar de termos, sim, a representatividade muito grande da matriz hidráulica. Cara, vai tentar explorar a hidráulica hoje. Não tem como mais. O que a gente tinha de hidráulica para explorar com os impactos ambientais aceitáveis, digamos assim, já exploramos. Então, o que tem hoje é um crescimento marginal, ou está no extremo norte do país, onde o impacto ambiental é gigantesco, e você tem mais o custo de transmissão de toda essa energia e também os impactos dessas linhas de transmissão para escoar com toda essa produção. Então, eu defendo, sim, que há que se revisitar o texto da 482, 687, sim, há que se revisitar, mas que todos os agentes envolvidos, né, sejam ouvidos, a sociedade também seja ouvida, para que isso possa convergir para o melhor para a sociedade, ok? Para todo mundo, não para um ou outro segmento do setor elétrico, ok? Também me coloco à disposição aqui para contribuir aí com o painel. Ok, Gustavo? Obrigado. Obrigado, Márcio. De fato, né? Isso, fazendo um comentário na sua fala, a gente vive uma situação que a geração centralizada encontra diversas dificuldades aí pela questão não só ambiental, mas social mesmo, de que a população já de modo geral, né, já não vê com bons olhos aí o impacto ambiental causado pelas gerações centralizadas, né? E a gente vê isso constantemente aí na implementação de empreendimentos de grande porte. E, de fato, a geração distribuída sendo limpa, próxima à carga, enfim, em regra, né, tem seus benefícios, né, não só pela geração, mas também pelos impactos ambientais que ela não causa, né. Assim, eu vou agora, dentro disso que todo mundo falou aqui, né, eu acho que nada melhor do que a gente escutar o deputado Lafayette agora, para trazer o ponto também legislativo, né? Como bem falado, a gente iniciou uma discussão no TCU e tão logo o legislativo se movimentou aí para tomar uma outra decisão, ou, enfim, para tomar uma decisão que não seja a apresentada pela TCU e pela ANEEL. Assim, eu passo a palavra para o deputado federal Lafayette, para que ele possa falar um pouquinho para a gente. Deputado, está no mute. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou no aeroporto, mas eu estou com um tempinho aqui para conversar com vocês. Esse relatório do Tribunal de Contas foi um relatório bastante equivocado. Ele se apoiou num outro relatório que tinha sido emitido pelo Ministério da Economia no início do ano passado. E esse relatório do Ministério da Economia, infelizmente, ele estava todo equivocado. Ele baseou-se em bases que não eram reais. Parece que os economistas que fizeram o relatório não eram ligados ao setor elétrico, deixaram de considerar um conjunto imenso de fatores, consideraram outros que não eram para considerar, e emitiram, na época, né, o próprio Ministério da Economia, um relatório que não correspondia à realidade. E isso aí tinha o selo do Ministério da Economia. Isso aí gerou um conjunto imenso aí de equívocos, de comentários, né? E aí as notícias vão se propalando. Posteriormente, esse relatório do Ministério da Economia foi mostrado com toda clareza que ele estava equivocado, os pontos de equívoco, mas uma notícia ruim, ela cresce, ganha perna, né? E com o selo do Ministério da Economia. Muita gente não sabia que os argumentos que estavam ali tinham sido já refutados, demonstrado que não eram verídicos. E esse relatório, com o selo do Ministério da Economia, ao que parece, foi o que o Tribunal de Contas utilizou nessa recomendação que ele enviou para a ANEEL. Então, mas é um relatório inteiramente equivocado. Eu estive reunido na ANEEL na semana passada com o diretor, que é agora o novo encarregado, né, o relator, né, da questão da EGD, que é o doutor Efraim Cruz,
eu não o conhecia, achei uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, homem inteligente, muito capaz, que compreende a importância da IGD. Foi uma reunião muito positiva. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que o efeito prático desse encaminhamento feito pelo Tribunal de Contas é nenhum. Ele pede que a ANEEL tome providências, as providências estão sendo tomadas, várias reuniões aconteceram, mas o que há de novo não, o que há de mais recente é que foi definido que, de fato, esse assunto vai ser decidido através de lei. Já foi votada a urgência na Câmara dos Deputados de um projeto relativo à IGD, de autoria do deputado Silas Câmara. Eu fui designado relator e, como relator, eu tenho a competência para apresentar um substitutivo, ou seja, um novo projeto, um novo texto. E é isso que nós estamos produzindo, conversando muito com as associações, conversando muito com o Ministério de Minas e Energia, com a própria ANEEL. Espero até o final agora desse mês eu já apresentar já a proposta do projeto, e um projeto, obviamente, que valorize a IGD, né, que mostre a importância da IGD para o Brasil e que, sendo ela organizada por lei, né, nós estabeleceremos, portanto, assim, segurança jurídica e clareza. Então, é nessa direção que nós vamos marchar, né? Em breve teremos aí boas novidades, né? Esse projeto já está quase pronto. Eu já mostrei já aí uma minuta, né? Já apresentei em linhas gerais a direção dele, mas é isso. Esse tema vai ser regulado por lei, né? Então, resumindo aqui, o efeito prático dessa orientação do Tribunal de Contas foi e será nenhum, né? Nós estamos produzindo um projeto de lei, mas que valorize a GD, né? Que dê a GD espaço e a importância que ela tem no cenário da nossa matriz energética no país. Ela é fundamental para nós. Eu sou muito favorável, sou muito um apoiador da geração distribuída, porque penso que ela tem capilaridade, ela é importante estar presente em todo o país. Ela tem, como você disse, Gustavo, né, a geração junto à carga, você evita grandes investimentos em transmissão, ou seja, ela só tem fatores benéficos. Nós temos que valorizar isso e incentivá-la, né, e para que ela dê realmente um passo grande que o Brasil espera e que o Brasil precisa. Então, vai ser nessa direção o projeto de lei que nós vamos apresentar. Possivelmente, na semana que vem, ou daqui a 10 dias, nós já vamos apresentar a minuta, né, do projeto, mas, como eu disse, nessa linha de valorizar a geração distribuída. Obrigado. E Gustavo, estou aqui atento, mas daqui a pouco, só para você saber, eu vou sair do ar, porque aconteceu um fato novo, eu tive que viajar, estou no aeroporto, estava preparado, já tinha sido convidado já há bastante tempo para esse webinar, mas a nossa vida política, final de ano, às vezes acontece alguns fatos novos, alheios à nossa vontade. Então, uma grande honra para mim ter participado aqui. Vou continuar com vocês aqui mais uns 20 minutos, mas logo depois eu vou ter que entrar no avião e aí vou sair de área. Tá bom? Muito obrigado e parabéns mais uma vez por esse importante evento. Sem problemas, deputada. Nós que agradecemos a presença, uma fala esclarecedora e da minha parte, eu, pelo menos, particularmente, fico feliz pela GD, né? Eu acredito que, independente da situação, acho que a gente precisa... não é interessante para ninguém a instabilidade regulatória, a gente não tem uma norma definida, isso não é interessante para o investidor, não é interessante para o consumidor, não é interessante para ninguém, né? Não é razoável que a gente não consiga, de fato, definir uma posição e que isso seja praticado, e de modo também razoável para todas as partes, né? Também fazendo um outro lado aqui também, olhando o lado da distribuidora, obviamente, olhando também o lado da geração, do consumidor, enfim, chegar equalizar isso daí para que seja bom para o setor como um todo, né? Eu agradeço, de qualquer forma, deputada, a disponibilidade, imagino... estando aí no aeroporto. Obrigado, viu?
Eu vou passar a palavra agora para a Tamar, da Biogás, ela é gerente executiva da Biogás. Tamar, com você. Obrigada, boa noite, Gustavo, boa noite a todo mundo que está assistindo. Bom, a Biogás é a Associação Brasileira do Biogás, para quem ainda não conhece, é uma fonte ainda no estágio inicial, né, quando a gente compara com outras. E em relação à decisão do TCU, como o deputado colocou, por mais que não tenha um efeito prático, o que aconteceu foi que ela gerou essa instabilidade, essas dúvidas, todo mundo se questionando o que vai acontecer, o que não vai, e isso é sempre negativo, né, para os investimentos, para os consumidores, como você colocou, Gustavo. Mas, de fato, a ANEEL já estava trabalhando nisso desde agosto desse ano. A agência tem promovido reuniões semanais com todas as associações que operam na geração distribuída. Então, a agência tem trabalhado muito forte na construção de uma proposta que seja um consenso entre todos. Nessas reuniões também participaram o ONS, as distribuidoras. Então, a agência tem ouvido todos os lados, e o que a gente tem visto é que a ANEEL tem se mostrado a favor da política de geração distribuída, né? Ela tem se mostrado entendendo todos os benefícios que a GD traz para o setor elétrico como um todo. E claro que ela tem que ponderar ali esse grupo enorme, né, com interesses diversos, mas que o nosso objetivo como sociedade até é sempre ter um setor elétrico mais eficiente. A ideia é que a gente tenha esse setor mais eficiente, então, considerando todas essas fontes, todos os benefícios da GD e o impacto disso para as próprias distribuidoras, para os consumidores que não têm a geração distribuída. A gente sabe que essa discussão da alteração da resolução, ela já vinha acontecendo, né? Já era uma necessidade ter essas alterações. O que a gente está querendo trazer é como fazer que essas alterações sejam mais benéficas para a sociedade inteira e não tragam injustiças, né? Então, a Biogás entende como uma fonte bem em estágio inicial. Hoje são cerca de 240 usinas de geração distribuída de biogás. Então, quando a gente compara com uma solar, né, não dá nem para a gente comparar, são aproximadamente 50 megas de capacidade instalada, mas a gente vê que uma política de geração distribuída eficiente, ela é capaz de estimular esse mercado, né, estimular essa cadeia produtiva, incentivar para que novas plantas sejam construídas e que a própria cadeia de produção, que a própria indústria seja desenvolvida. Por isso é tão importante a gente ter uma política estável, né, que traga essa previsibilidade dos investimentos. O que a gente quer aqui é sempre a previsibilidade. Isso realmente tem um preço muito alto, assim, e o custo da instabilidade é muito alto. Então, o que a gente está discutindo, né, certamente, que a gente faça essa discussão de uma forma equilibrada, trazendo uma solução que seja um melhor, né, que tenha mais benefício para todos, e que seja algo que seja perene, né, que realmente incentive os investimentos, que é uma indústria que tem tudo para se desenvolver, como a professora Priscila falou aí, o prosumidor, né, a geração distribuída é algo que veio para ficar, não tem mais como voltar, é uma tendência mundial e é uma tendência em termos de transição energética, em termos de descarbonização, de fontes renováveis, reduzir emissões. Isso está totalmente interligado com os nossos interesses ambientais para os próximos anos. Então, é um setor que precisa ser tratado de forma a entender todos esses benefícios.
E achei interessante, como o que o deputado colocou, que isso seja tratado como um projeto de lei, né? Acho que a gente ter uma lei vai ser também super benéfico para a gente não ter mais essas discussões e ficar pautado em uma resolução que vai ter alterações. Então, um projeto de lei acaba sendo uma solução bastante importante para esse setor. Então, a gente vê como uma boa expectativa para que isso seja regulamentado de uma forma a trazer mais estabilidade. Então, vou deixar aqui também o espaço para os meus colegas, fico à disposição para dúvidas e perguntas, mas acho que está sendo um rico debate, importante. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Tamar, pela fala. Só para a gente também deixar aqui combinado, caso alguém queira comentar também a fala de um colega, eu acho que a gente pode, ao final, abrir também para a gente ter esse debate. E de fato, Tamar, eu acredito também que a gente está numa linha muito tênue, né? Porque a depender do que for decidido, né? Não que a gente esteja nessa página nesse momento, mas há um tempo atrás a discussão era se a alteração poderia até matar aí a evolução da GD, né? E então essa discussão fica frequente, essa insegurança não faz bem para ninguém, né? E, de fato, ao meu ver também, um projeto de lei traria segurança jurídica para todas as pontas aí. Eu vou passar agora a palavra para o Guilherme Sari, presidente do Sindicato de Energia do Rio Grande do Sul. Guilherme, com você, meu caro. Certo. Bom, boa tarde, noite a todos. Eu agradeço, Gustavo, aí, em nome do Sindicato de Energia, a parceria, o convênio que temos aí com a Abadem e todo esse processo, né? A pessoa do Sion também, né? Que é um parceiro aí de longa data, e ver aqui algumas associações parceiras, né? A própria Biogás, aí, né? Com a Tamar, a Bessolar, né? A pessoa do Ricardo, que temos convênios, né? Nesse sentido. E para explicar um pouco mais, né? O Sindicato de Energia é uma entidade, é um sindicato da indústria das energias renováveis, né, no Rio Grande do Sul. Ele começou no setor como assim de eólica, ele veio como um setor de eólica, ele acabou ganhando aí força e poder, né? Eu acho que um pouco com todos os assuntos, né, já tratados, de crescimento, de representatividade, né? Ele acabou por estatuto e decisão em assembleia dos associados a crescer, né, a evoluir nesse sentido das renováveis, e eu me sinto muito honrado aí em poder estar nessa presidência e assumindo esse desafio, que é grande, né? Eu acho que o assunto, eu estava até comentando assim, o assunto esse do TCU, eu acho que ele é quase tão falado como a vacina do Covid, né? É um assunto que surgiu, que veio com muita força e mostra, na verdade, e aí a gente tem que olhar pelo lado positivo, mostra a força do setor de geração distribuída, né? Se por um lado a gente tem essa situação, essa insegurança jurídica que nunca é interessante, né, para setor de energia, né, caso específico de uma energia que está começando a prosperar, né? Poxa, a gente já está com mais de 4 GB de potência instalada, eu acho que já já veio para ficar, né, se a gente for falar em questão de maturidade de fonte, mas mostra também uma organização de cadeia que a gente via muito na geração centralizada. E eu acho que também é interessante ver que na geração distribuída ela começou a mostrar e consolidar uma cadeia que é crescente, né? E um ponto comentado aí, né, Gustavo, por vocês, né, e até pelo próprio deputado, é a questão da proximidade de carga. Se a gente for pensar, né, mais de 3 gigas desse potencial estão dentro desse núcleo aí do centro de carga, e é interessante de ter esse entendimento, né? Quando na geração centralizada, geralmente eles vão se afastando, ou é extremo norte, ou região nordeste, né, ou extremo sul, né, e como um maior impacto nessa fonte, né? Então, acho que isso mostra uma consolidação, né, mostra uma força,
a gente percebe, né, e aqui, né, já como entidade, assim, o crescimento dessa representatividade. O Rio Grande do Sul, né, agora eu vou falar aqui pelo Rio Grande do Sul, hoje é o segundo, né, em potência instalada em geração distribuída, né? Olha a força que tem, né, se a gente for pensar como estado, assim, do sul do Brasil, que o índice solarimétrico nem é tão alto como outras regiões, né, sudeste, por exemplo, né, e centro-oeste, mas mostra uma força e muitas vezes até mesmo a visão que tem o consumidor, né, o próprio agente desse processo crescente aí que a gente vem acompanhando, né? Esses são alguns fatores que a gente entende como importantes, né? A gente sabe um pouco, né? E aí eu falo assim, como eu vi muito da geração centralizada e participo agora desse crescimento na geração distribuída, que existia sim. Já eu lembro assim, há um ano atrás, quando eu discuti até com alguns players, né, do setor fortemente assim do setor de geração centralizada, comentando, olha, a gente não tem e aí era assim, claro, era uma competitividade, mas ao mesmo tempo mostra a força de um setor. A gente não tem muito medo da questão nuclear, da questão térmica, né, carvão, mas a gente sabe que a geração distribuída vai crescer, né? Então, assim, mostrando uma força que realmente vem, que veio para ficar, se consolida, e cada vez mais eu acho que tem que andar bem, porque a gente está falando, de novo, né, a gente está falando de renováveis, a gente está falando de tendência, que agora, né, a gente fala, é muito uma tendência, não, mas já nem é mais tendência, é uma realidade, a gente está numa crescente de uma realidade, e como muito bem falado até pelo Márcio, a questão da mudança da nossa matriz energética, da questão das hidráulicas, a gente vai ter agora uma transição energética importante, né, e as renováveis vêm nessa força e nesse sentido, e com isso a geração distribuída vem junto, vem nesse processo. Num primeiro momento se imaginava vir não é que viesse desorganizado, mas não com uma organização tão grande como a gente percebe a partir de agora. Então é bonito acompanhar e de fato, assim, eu acho que essa questão específica do TCU mostra uma força de matriz, uma força de fonte, né, que deve se consolidar cada vez mais e claro, agora buscando sim uma segurança jurídica, um processo, né, um processo mais robusto para a gente ter, de fato, um maior crescimento ainda do que se vê até agora. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Guilherme. De fato, né, a geração distribuída ela deixou de ser uma questão só técnica, né, de geração descentralizada, e como iniciei falando, é uma questão social, né, que eu acho que é uma tendência, né, do setor elétrico, de autossuficiência do consumidor, uma tendência não só do setor elétrico, né, uma tendência de mercado, da pessoa ser autossuficiente naquilo ali, e isso está muito atrelado a novas tecnologias também, carro elétrico, enfim. Eu acho que essa transição energética ela é natural, né? Não quer dizer também que a gente vai deixar de ter a fonte centralizada, a gente continua precisando da fonte centralizada, mas que uma coisa complementa a outra, né? Existe aí uma complementariedade aí de fontes que é necessária também. E eu vou passar a palavra para a Fernanda, que a Fernanda, advogada da CEMIG, né? A única representante aí da distribuição hoje. O Valnei, infelizmente, o Valnei me abandonou. teve por questões corporativas, não pôde participar conosco hoje. E a Fernanda, ela também é membro do Comitê de Geração Distribuída. Por isso que eu falo que a ideia da Abdem em si... É diversidade, né? Diversidade, não é defender uma bandeira. No comitê, a nossa ideia é que a gente tenha representantes do mercado, investidores, distribuidor, enfim, a gente quer chegar num consenso, talvez não num consenso geral, mas no mais justo. Boas discussões. Exato, no mais razoável e no melhor para todos, né? Então, mas, Fernanda, de qualquer forma, sinta-se à vontade para colocar sua posição, para colocar o que você vive aí, né, diariamente, enfim, fique à vontade para
colocar o seu posicionamento. Claro, obrigada, gente. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, Gustavo, e estou muito feliz de estar aqui com uma responsabilidade enorme de mostrar um outro ponto de vista que o Márcio Eli já até vivenciou e sabe também, né? Eu até falei aqui no meio, gente, só eu estou sozinha aqui, será? Mas eu acho que a realidade da distribuidora tem que ser mostrada um pouco, sem muitos amores, que também há situações em que a gente da distribuidora tem paixões também, então a gente tem que tentar ser o mais técnico possível. Mas eu queria, antes de começar a entrar no acórdão do TCU, eu peço até perdão se eu ultrapassar um pouco os 10 minutos, mas é porque eu estou sozinha, eu acho que eu mereço, né? Fica à vontade, Fernanda. Antes de passar para o acórdão do TCU, eu queria contar um pouco da minha trajetória, assim, nesse assunto, que eu estou há 7 anos na CEMIG, há mais de 7 anos, né? E a gente começou a vivenciar a GD não tão forte igual o Marceli desde o início, mas no jurídico em específico foi a partir das mudanças da Resolução 1087, com toda certeza. E temos a plena consciência de que construímos e estamos construindo uma interpretação das normas junto com o órgão regulador. É muito importante a participação também dos investidores, dos clientes. E hoje, o Estado de Minas, é clichê, mas a gente não pode deixar de falar que hoje nós temos só a CEMIG, tem 804 megas de potência instalada, sendo dessas 769 megas em solar. Só em BH, para a gente ter uma ideia, são quase 3 mil unidades consumidoras que têm a matriz energética na sua casa, a usina conectada mesmo, e passando quase 28 megas dentro do município de Belo Horizonte apenas. Falando na área de geração da CEMIG, nós temos quase 100 mil unidades consumidoras que, de alguma forma, participam do sistema de compensação de GD, e sofremos continuamos sofrendo algumas pressões por parte dos clientes, investidores, que eu concordo também, em relação a demandas a serem solucionadas mais rápido possível, mas eu queria colocar o nosso ponto de vista em relação à situação de que, muitas vezes, eu acho que a resolução 482, ela foi uma resolução criada com um intuito muito bom de modernizar o setor, e ela está sendo a primeira, com certeza, o primeiro passo importante para essa modernização do setor e até para repensar o papel da distribuidora nessa modernização, mas que ela veio com muitas lacunas regulatórias, e a gente sofre muito porque a distribuidora também tem muita responsabilidade em cima dessas lacunas regulatórias, porque a gente tem que, ao mesmo tempo, preservar o ato normativo e preservar a isonomia entre os nossos clientes, e preservar a segurança do nosso sistema elétrico, e preservar a estabilidade do sistema. Então, assim, em meio a erros e acertos, eu acho que a gente está no caminho bom, falta muito ainda o que progredir, mas a gente já está tendo muitas capacitações, muitos cursos, muitos treinamentos, automatização de muitas solicitações. Então, quero falar para vocês que, enquanto distribuidora, eu não sou uma pessoa contra a geração distribuída, pelo contrário, eu gosto bastante da geração distribuída, mas, diferente do que vocês falaram até então, eu concordo que até a decisão do TCU, na prática, ela não vai ter um efeito imediato, mesmo porque o TCU não pode legislar, não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa no sentido de legislativo, né? Mas eu gostei, tá? Vou ser contrária a todos vocês, eu gostei do acordo do TCU na medida em que ele incentivou a retomada do debate de geração distribuída, tá? É uma retomada que tem que ser feita, porque eu acho que a parcela, talvez, que não tem acesso à geração distribuída, que são os clientes cativos, mas vou colocar hipossuficientes nessa relação, tá, gente, de GD. Às vezes, eles não têm o poder aquisitivo, aí vocês vão falar assim, eles podem se tornar um cooperado, né, junto às cooperativas, mas talvez também eles não tenham a demanda, que é importante, né, que você fazer aquela conta, que você paga
você paga o custo de disponibilidade. Então, fala assim, o TCU foi importante para ajudar essas camadas que eu acredito que são as mais hipossuficientes nessa relação de GD. Então, retomar uma discussão que estava adormecida, principalmente agora, por causa da pandemia, né, que o setor elétrico tinha outras coisas mais urgentes a tratar, e eu concordo com isso, foi importante, vai ser importante, porque a GD, ela tem que continuar crescendo, eu acredito, mas ela tem que continuar crescendo sustentável, entendeu? Então, eu até separei alguns pontos para falar do acórdão em si, que foram, acho que, pontos polêmicos, que o primeiro, acho que o TCU, o deputado até falou, baseado em um entendimento, talvez até do Ministério da Economia, que não mais existe, né, esse entendimento, mas fato é que o TCU colocou no seu acórdão que os prosumidores, eles não remuneram de forma adequada a rede da distribuição, e ele colocou, assim, num outro trecho do acórdão, de que a diferenciação da tarifa, ela é considerada, para o estudo, um subsídio cruzado, porque ela repassa os custos e encargos do setor de forma, digamos assim, desigual. Isso eu estou só relatando o que o Tribunal, que o acórdão do TCU falou e colocou para a gente. Como distribuidora, o que eu posso falar a princípio sobre isso é que o modelo tarifário existente no Brasil é complexo e único. Primeiro, porque eu acho que a gente, diferente dos países da Europa, até mesmo Estados Unidos, a gente tem uma fonte hidráulica, que é uma fonte volátil, né? Que é uma fonte em que o preço da energia fica volátil a depender da disponibilidade da água, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que realmente quando a gente compara o nosso setor elétrico com os setores lá fora, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente é um pouco diferenciado até nisso, né? Então, nosso modelo tarifário é complexo de fato e com certeza vamos ter mudanças por aí. Nesse ponto, depois de falar que esse modelo é complexo, internamente, pessoal, a gente faz estudos, né, sobre o impacto desses prosumidores, né, na tarifa da distribuidora, né, e a gente chegou à conclusão de que há impacto sim, entendeu? Seja pela situação de necessidade de redistribuição de mercado, seja pela situação de encargos, que no processo tarifário os encargos são considerados custos fixos, e seja pela parcela B, daquela remuneração da distribuidora, que lá na revisão tarifária, ela vai ser distribuída entre aqueles pagantes, digamos assim, em malefício daqueles não pagantes, entendeu? Então, essa situação também existe. Eu posso falar também que eu acredito nos benefícios da GD e posso enumerar, até não tenho tanto conhecimento igual vocês aí que estão do lado de lá, digamos assim, mas na minha opinião, os benefícios maiores são o aumento do capital privado no setor, que eu acho importantíssimo, isso é muito importante, a diversificação da matriz energética, que eu sou muito favorável à diversificação, a gente sabe que a solar é uma matriz madura para o regime centralizado, mas que ela deve ser madura também para o descentralizado, e a redução de gases, como foi dito, a questão da natureza, de emissão de gases de estufa, muito importante, a geração de emprego também. E, por vezes, eu concordo também que ela pode postergar alguns investimentos nas redes de transmissão ou de distribuição, e ainda, por vezes, ela pode dar aquele alívio das redes pelo efeito vizinhança, que vocês, principalmente os engenheiros, sabem muito bem disso. Só que dentro desses benefícios de GD, eu não posso deixar de trazer também um estudo que fizemos ano passado, no final do ano passado, sobre o impacto de GD com base, tá, pessoal, no que a CEMIG vivencia mesmo em geração distribuída. Então, há um impacto na rede, às vezes, da CEMIG, que não é tão positivo assim, como
como colocado. A gente sabe que as centrais geradoras com potência até 1 mega, elas são as que mais reduzem as perdas elétricas da rede. Isso já foi estudado internamente por nós. Então, ela é boa para a eficiência do sistema da distribuição. Mas aquelas centrais entre 2,5 e 5, ela, na verdade, ela eleva, por vezes, essas perdas elétricas. Então, ela reduz, assim, uma eficiência na rede da distribuição. Outro ponto que esse estudo também, eu não sou engenheira, mas eu tentei entender, pelo menos do ponto de vista de advogada, ao máximo, se o Marcelo depois quiser me corrigir algum aspecto, que eu sei que ele entende muito bem disso, é que esse estudo deixou claro que a GD, apesar de ser um prosumidor, né, um consumidor à la GD, ele representa um elemento ativo no sistema da distribuição, né, porque ele injeta energia, né? Então, ele tem que contribuir também para os níveis de tensão dentro dos limites regulatórios no seu ponto de conexão. E, nesse ponto, a distribuidora fica um pouco com mãos atadas, porque ela tem um receio de sobretensões na média tensão, principalmente, e que a gente não possa impedir, entendeu? E, de forma imediata, evitar um dano maior. Então, há uma conversa junto à agência reguladora, de a gente ter uma ferramenta que a gente possa monitorar esse tipo de tensão na rede, entendeu? De forma a poder agir de forma mais rápida. Sobre a questão, já sei que vocês vão até me bater nisso aí que eu vou falar, mas sobre a questão da geração ser distribuída mesmo, infelizmente, o que a gente vê hoje é ela um pouco centralizada, né? Assim, ela um pouco, principalmente no estado de Minas, tem que falar o que é da gente, né? Então, hoje o que a gente vê é, infelizmente, uma pequena correlação entre consumo e geração, entendeu? A geração muitas vezes está longe do centro de carga. Então, aquela premissa que é muito bem abordada pelo setor, principalmente solar, a respeito de que o sistema de tarifação da distribuição, ela não remunera adequadamente, ela não dá um bom sinal econômico para as fontes próximas a cargas, não é muito aderente à realidade em algumas vezes, entendeu? Na maior parte, talvez, às vezes. Porque o que a gente vê na CEMIG-D, por exemplo, é uma forte concentração de requisição em uma única região, o que ocasionou um esgotamento, uma necessidade de adiantar obras estruturantes. Gente, nisso eu não quero falar que obras estruturantes são ruins, são boas, tá? Estou falando, porque toda distribuidora tem um planejamento mandado até para a ANEEL de obras na sua rede, de previsão de obras na sua rede. Então, a gente acabou tendo que adiantar muitas obras em áreas que a gente não teria que fazer em curto prazo, ok? Mas isso aí eu acho que até dá um benefício para os consumidores que precisam, com certeza. E o que os clientes, os investidores mais ficam bravos com a gente é o esgotamento dessas redes nesses locais, elevando significativamente os custos para os investidores, porque agora as soluções tecnicamente viáveis que deixam a rede mais sustentável passam a ser em alta tensão e não em média tensão mais, entendeu? Falando sobre os subsídios em si, eu nem vou chamar GD em subsídio para vocês não brigarem comigo, eu vou chamar como incentivos. Isso, o setor solar, um tanto do setor solar, eu não sei se o Ricardo pode falar depois, mas acho que até a Absolar, ela entende que existem incentivos sim para a GD, incentivos, não estou falando subsídios, incentivos sim para a GD, e que muitos, em várias discussões que eu participei ou que eu escutei, muitos falam que, mas vocês estão pegando no pé só dos subsídios da GD, e cadê aqueles subsídios que existiam, que são antigos, que ninguém mexe, que ninguém tem a coragem de ir lá falar que são ultrapassados, que não precisam mais, que são maléficos para o setor? Eu concordo plenamente. Existem subsídios aí, gente, que não precisam mais existir. Não precisam, tem que ser revistos, porque eles sobrecarregam a tarifa.
ele dá um sinal equivocado de uma fonte que não deveria mais ser. No passado poderia ser bom para o sistema, mas hoje não é mais, não precisa ser mais, entendeu? Mas eu acho que essa ausência de discussão dessas fontes antigas, elas não podem ser impeditivos para que a gente rediscuta e reveja alguns incentivos em GD, tá? Até mesmo para que GD amadureça de uma forma sustentável e que não tenha grandes mudanças, igual talvez se pretenda agora, e que possa, no futuro, desgastar o nosso setor, que precisa evoluir, que precisa modernizar e que precisa seguir em frente na sustentabilidade. Outro ponto que eu queria muito trazer, que eu falo como, não vou falar como representante da distribuidora, mas como advogada da distribuidora, eu falo que a questão do Payday, do Programa de Eficiência Energética, são programas que, por vezes, são muito mal aproveitados. Eu concordo plenamente com vocês. Cadê eles para ajudar a gente a modernizar esse setor, a tornar as fontes renováveis mais atrativas? Cadê eles para auxiliar as fontes renováveis, até mesmo a GD, para aquele pessoal carente lá, entendeu? A gente tirando aquele encargo daquela tarifa do baixa renda, quem sabe com o GD a gente consegue trazer para aqueles que não têm um acesso para isso. Eu posso estar sendo utópica no que eu estou falando, mas a gente não começar agora a estudar e a viabilizar isso, lá na frente a gente não vai conseguir, né? Adequar a situação. O que eu também quero comentar do acórdão do TCU é sobre o slogan Taxar o Sol. Desde que ele existiu no Congresso, existiu nas campanhas, eu achei ele um pouco simplista, assim, para quem é leigo, tá, pessoal? Para quem é do setor, não, mas quem é leigo é um pouco simplista, assim. A gente já é tão difícil para quem não é do setor entender o tanto que uma tarifa tem várias componentes, é tão difícil para o pessoal entender isso, porque o setor é tão complexo, e se a gente fala que o pessoal está querendo taxar o sol, fica parecendo que todo mundo que quer uma revisão da resolução ou uma revisão dos incentivos está querendo impedir a solar, ou impedir as renováveis, ou impedir a geração distribuída. Então, acho que esse ponto, o TCU foi feliz em reviver isso e falar que essas discussões têm que ser mais técnicas, e, na medida do possível, a gente ser transparente com os consumidores. Eu sei que é um pouco difícil às vezes, mas, por exemplo, ela determinar a ANEEL que, às vezes, coloque no site dela os custos de GD para os outros consumidores, a gente não sabe como a ANEEL ainda vai mensurar isso, seria um ponto positivo, na minha opinião. E a questão da sustentabilidade, eu escutei vários entendedores do assunto falando, eu acho que ele veio aí para crescer. Ano que vem nós temos o PLD horário, já é uma realidade ano que vem. Eu acho que vão ser revisitados os papéis das distribuidoras e devem ser revisitados, sim. Na minha opinião, como Fernanda, tá, né, advogada CEMIG, a distribuidora não deve ser mais uma supridora de energia, tá? Ela deve, daqui para frente, num processo de transição que não pode ser brusco para não desestabilizar um setor inteiro, mas daqui para frente ela tem que cuidar daquilo que eu acho que deve ser o papel dela, que é a rede, que é a segurança. Então, assim, nós estamos numa constante evolução e GD, com certeza, é o primeiro passo dessa evolução. É o primeiro passo dessa mudança. E eu falo muito que a gente não pode só pensar em GD, que a gente olhar pelo ponto de vista econômico apenas, quando você pensa nos incentivos que a GD dão hoje, principalmente no estado de Minas, né, que os incentivos fiscais são gigantescos, não existe outro estado com incentivo tão grande, principalmente no setor solar, que tem incentivo além da potência, tem incentivo das componentes tarifárias, que a gente sabe que das outras não tem todas as componentes tarifárias com incentivo. A gente tem que buscar também que o setor solar, junto com a distribuidora, junto com os outros agentes, possam
investir, principalmente porque a solar é uma energia intermitente, em questões de armazenamento. Nós estamos necessitando disso, de armazenamento, de termos empresas sustentáveis, daquele selo verde, realmente 100% sustentáveis. A gente não quer uma empresa que compra incentivada, mas à noite usa a energia térmica, sei lá, entendeu? Então, assim, eu falo que o nosso sistema, alguém muito bem pontuou aí, é um sistema que hoje, para ser 100%, infelizmente, renovável, a empresa tem que ter um grande portfólio de energia, um gigante portfólio, e não é todo mundo que tem essa condição, a gente sabe disso. Então, o que eu acho? Daqui para frente, a gente tem que torcer para um sistema de complementariedade, um sistema robusto, resiliente e que, mais do que tudo, eu acho que é fundamental para a discussão aqui, que o consumidor final possa ver na sua tarifa os benefícios desse sistema complementar, né? E que ele não possa sozinho, de uma forma, eu falo sozinho porque não é sozinho, mas assim, de uma forma que para ele tem mais impacto às vezes, sustentar uma segurança energética, entendeu? A gente está vendo aí discussões de uma possível escassez hídrica. Isso é muito perigoso. A solar está aí para nos ajudar de manhã, mas à noite quem vai nos ajudar, né? Então, assim, não quero ser simplista nessa fala, tá? Acho que vocês até me perdoem, mas eu torço para que a gente também tenha um investimento bom em baterias, em sistemas de armazenamento daqui para frente. E, ao contrário do que todos pensam, eu, pelo menos, sou muito favorável à geração distribuída, gosto muito, principalmente quando ela é perto da carga, e quando eu até gosto também da situação dela ser o autoconsumo remoto, tá? Eu tenho um apartamento e ter um sítiozinho, alguma coisa lá e poder colocar na minha casa, eu acho muito também legal. A geração compartilhada, ela foi importante para amadurecer a GD, isso também eu não discordo, mas ela também pode beneficiar os pequenos consumidores através de cooperativas, é óbvio, isso também eu não discordo. Mas ela também, a gente está precisando rever algumas coisas nela para a gente não deixar para trás aqueles consumidores que, no final das contas, tem aquela tarifa toda nas costas, né? Então, se eu falei muito, vocês me desculpem. Se forem bater, batam com carinho, beleza? Mas eu estou aqui à disposição. Quis trazer um pouco da distribuidora para vocês, que eu acho que vocês vivem o lado ruim dela, né? Que é o lado que a gente, às vezes, não atrás, ou que a gente não dá as respostas que vocês esperavam, mas eu também queria que vocês entendessem a nossa situação e o nosso papel de responsável por muita coisa na regulamentação, na resolução 482. E muito obrigada a todos, uma boa noite. Vamos continuar, né? Estou dando boa noite eu. Fernanda, muito obrigado pela sua fala. Acho que foi fundamental para o nosso debate aqui. A gente precisa, sim, entender essa equação do setor como um todo. De fato, a geração distribuída tem diversos benefícios, mas a gente sempre tem que lembrar que sem a distribuidora não adianta também, né? E eu até, dentro do que você falou, eu pontuei algumas questões aqui para a gente, quem sabe, debater, mas, primeiro, o custo de infraestrutura, de fato, isso tem ocorrido muito, tem elevado os custos de conexão e tudo mais, porque áreas que necessariamente não demandam, né, dessa carga, mas que, pelos grandes empreendimentos ali que estão, talvez não um único empreendimento, mas pelos diversos empreendimentos que vão gerando um volume, vão gerando um aumento da necessidade de infraestrutura, que poderia, de fato, estar sendo feito em locais onde a carga, de fato, é alta e precisaria de uma infraestrutura adequada. Outra coisa que a gente tem que observar, a gente também não pode ter uma discussão meramente regulatória ou econômica. A gente, na energia elétrica, a gente não tem como afastar a parte técnica. Então, e isso a distribuidora vem exercendo um papel fundamental também, porque a distribuidora tem um dever ali de prezar pela qualidade e eficiência da energia, né? Então, não tem como ela, por vezes, ela vai fazer um papel chato mesmo, assim, pelo lado do investidor ali, ou do gerador, e ela vai ter que, vamos dizer, dar notícia ruim, às vezes, né?
sem querer entrar no mérito aqui de quem está certo, quem está errado, obviamente. Mas a gente não pode esquecer do monopólio natural da distribuição. É um monopólio natural. E, de fato, o que vem ocorrendo pode, sim, gerar o chamado espiral da morte lá da distribuidora, de que você diminui, de um lado, a tarifa do prosumidor, aumenta a tarifa do consumidor cativo, e aí esse consumidor cativo migra, né, para a geração distribuída, e assim, se você não gera valor para a distribuidora, não remunera a distribuidora adequadamente, ela vai começar a sucatear e não vai adiantar nada a gente ter uma enorme quantidade de geração distribuída, com uma geração limpa, renovável, mas se a gente não consegue, se a gente deixar de ter um setor aí completamente conectado, que é algo que a gente vem buscando, né, no setor elétrico, saindo um pouco da EGD, mas a gente tem aí a CDE e tudo mais, tudo para a gente conectar, né, todo o setor elétrico, não ter nenhum sistema isolado, mas se a gente não cuidar bem também da transmissão e da distribuição, a gente vai ter uma série de energias renováveis e não vai ter como distribuir ou transmitir essa energia. Outro ponto, já abordando, eu já passo a palavra para você, Márcio, em relação ao P&D, né? De fato, o P&D é muito mal utilizado. A gente viu isso agora aí na discussão da conta Covid, o quanto que a gente tinha em caixa de P&D. E isso não faz o menor sentido, né? A gente está recolhendo algo, a gente está arrecadando valores para quê? A gente não tem pesquisa suficiente, a gente não tem onde investir. Igual você falou, Fernanda, as baterias estão aí, a gente não tem investimento necessário em bateria. A gente não tem investimento necessário, igual, Priscila, a gente conversou em outro evento sobre o blockchain no setor elétrico, que poderia facilitar, entre outras diversas tecnologias que podem facilitar e muito o setor elétrico, beneficiar, de modo geral, todos os consumidores, todos os geradores, todos os investidores, todo mundo da cadeia, né? Então, são de fato, questões que precisam ser discutidas, né? E que seja de uma forma equacionada aí, né, para que todos se encaixem no setor que não prejudique ninguém. Márcio, você pediu a palavra. Eu pedi, rapidinho, só que questão técnica, né, porque, como o Fernando abordou, eu acho que tem formas de mitigar. Hoje, os inversores utilizados nas usinas fotovoltaicas, eles têm função de controlar reativo de forma a estabelecer ali a tensão no ponto de conexão dentro dos limites do prodístio, de forma que a usina não contribua para a violação da distribuidora, que é quem responde, obviamente, pela qualidade de energia em toda a sua área de concessão. Então, nós temos, sim, condições técnicas de manter ela lá dentro do 105 PU que está lá no prodístio, ok? Então, isso é tecnicamente possível, basta regulamentar, os inversores são preparados para isso, a norma brasileira, que eu participei na época da elaboração da norma também, o inversor já é preparado para receber um input de uma curva que a distribuidora pode ter uma curva para uma determinada área do estado e outra curva para outra. E o inversor vai se adaptar àquele ponto de conexão para manter a tensão dentro dos limites. Isso é um ponto. O outro ponto de remuneração da distribuidora, poderíamos fazer o que é hoje a remuneração das transmissoras. A transmissora recebe pelo ativo que está lá e pela disponibilidade daquele ativo. Não é atrelado ao valor da energia que ela entrega. Estando o ativo disponível, né, e o investimento dele, obviamente, foi feito, e se a distribuidora fosse remunerada pelo seu ativo sem estar atrelada à energia que ela entrega, a gente resolveria grande parte desse problema aí da espiral da morte, né? Só que aí passa por uma mudança estrutural do setor elétrico, ok? Não é da forma que está, não tem jeito, vai acontecer dessa forma aí, se não se mudar a forma que a distribuidora é remunerada e desatrelar essa situação de investimento de ativos e disponibilidade desses ativos. Ok? Era só uma parte aí, me desculpe os outros aí que não falaram ainda. Tecnicamente, Márcio, obviamente não tenho como nem comentar, né, sua fala, mas de fato, acho que o que a gente precisa, dentro do que você falou, exatamente, é uma conexão não só saindo da conexão, né, da usina, mas uma conexão regulatória, né, porque mecanismos a gente já tem,
A gente vê que diversos mecanismos, tanto técnicos como novas tecnologias, enfim, a gente já existe a tecnologia, já existe o mecanismo, mas seja por um motivo regulatório, seja por uma ausência de estruturação do setor, enfim, a gente não consegue implementar e a gente não chega na melhor solução. Então, a gente tem... Eu esqueci, Gustavo, me desculpa te cortar de novo, eu não vou vontade. cortar mais. Não, fica à vontade. No início do ano, a gente protocolou um ofício na CEMIG para instalarmos sistemas de armazenamento associados às nossas usinas. E isso foi inédito, a CEMIG subiu esse ofício para a ANEEL, não sei se a Fernanda participou desse questionamento, e a resposta da ANEEL foi que não poderia ser associado nesse momento, que não tem regulação, que tem que aguardar a regulamentação. Então, esse exercício, a Mori já fez de trazer armazenamento para conseguir compatibilizar e até mesmo prover ali, obviamente com limitação, porque a capacidade da bateria seria limitada, não é igual à potência da usina, mas de prover algum serviço ancilar ali para a distribuidora para tentar regular a tensão, manter aí, diminuir a intermitência, tudo isso o sistema de armazenamento é capaz de fazer. Só que nós não temos regulamentação. Então, assim, acaba que o regulatório vai ser atropelado pela tecnologia e ele demora a responder. Então, esse é um problema também. Exatamente. Esse, particularmente, é um tema que eu gosto de falar muito, que é a necessidade de coevolução da regulação com a tecnologia. Na velocidade que o regulador, e sem nenhum demérito, né, mas pelo que já da forma que funciona, né, não vai acompanhar as novas tecnologias, vão de fato atropelar e a gente vai começar a perder tecnologias ou não conseguir colocá-las em prática pela ausência de regulação. E não é interessante para ninguém isso, né? A gente de fato precisa também discutir a forma de regular. A regulação precisa ser mais dinâmica, ela precisa ser mais rápida. E acho que é igual você falou, Márcio, tá aí um exemplo de que as partes conversam, né? Seria benéfico tanto para a distribuidora quanto para quem está gerando, e a gente não consegue colocar em prática, por uma desconexão regulatória, né? Que vamos dizer assim, a regulação ela está aí para corrigir as falhas de mercado, né? Mas com as novas tecnologias, a velocidade que isso vem acontecendo, por vezes a regulação ou a ausência dela vem gerando uma falha de mercado, né? Isso a gente, de fato, também precisa estudar um outro webinar, quase. Eu vou... Fernanda, quer comentar alguma coisa? Ou posso passar a palavra para o Ricardo? Não. Marceli tá... gente, ele é estudioso, eu só baixo a cabeça. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, assim, e concordo com o que ele falou. E vamos lá para o Ricardo também falar. Vamos lá, Ricardo, não bate em mim não, tá, Ricardo? É isso, Ricardo, com você. Obrigado, Gustavo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, e parabenizar a Abdem pela iniciativa, pela discussão do tema. De fato, é sabido, né, que o tema do TCU é o tema prioritário para a geração distribuída. Nos surpreendeu, ao final de novembro, a gente tem concentrado muitos esforços em entender e discutir o tema com muitos agentes. Felizmente, a gente já fez um detalhado, né, do que está acontecendo e quais são os próximos passos, então acredito que eu possa concentrar a discussão em alguns pontos interessantes que foram trazidos pelo grupo, pela Fernanda, pelo Márcio, em relação ao crescimento TGD, crescimento de renováveis, né, e também equilibrando um pouco o background, né, eu não sou advogado, eu sou engenheiro eletricista, e tenho doutorado em planejamento, e dentro disso, cálculo de atributos e valoração, que é essa discussão, justamente a discussão que está sendo feita desde 2019 com a GD, e que vai continuar sendo feita. Foi desacelerada em 2020, mas vai continuar em 2021. Então, aqui colocando... tenho a minha colinha aqui, mas vou só passar alguns dados rápidos, né? Como todos sabem, a ABSolar é a Associação Brasileira de Solar Fotovoltaica, ela representa todos os segmentos da geração solar, incluindo a parte de GD, que é bastante representativa, hoje dá para dizer que já é o carro-chefe. Temos a geração centralizada de grandes usinas,
Temos também, né, respondendo aqui a Fernanda, a parte de armazenamento. Eu tenho boas notícias para falar nesse sentido. A Absolar está assumindo muitas demandas desse setor e nós temos, inclusive, um estudo contratado para contribuir à tomada de subsídio da ANEEL do começo do ano que vem e incidir diretamente no tema dos serviços ancilares e como seria essa regulação do armazenamento, né? Nós acreditamos que ela vai ajudar fortemente a GD, sistemas híbridos, mini-redes, então ela apresenta a mesma curva de aprendizado, a mesma queda de preço que GD apresentou, né, nos últimos anos e deve ser uma tendência bastante forte. Como foi colocado antes, né, a solar fotovoltaica, a GD e a solar fotovoltaica representada dentro disso tem um crescimento muito expressivo nos últimos 2 anos, principalmente. Quando a gente fala de geração solar, a gente alcançou em novembro o marco de 7 gigawatts, dos quais mais de 4.200, mais ou menos, já são de geração distribuída fotovoltaica, né, que representa 97% da capacidade instalada de GD no momento, e cerca de 3 GB de geração centralizada. Então, nos primeiros anos, nós tivemos aí o grande crescimento de usinas solares pelos leilões que aconteceram, mas a geração distribuída já inverteu isso e já em 2020, pela primeira vez, apesar da pandemia, passa a ter um crescimento maior do que a geração centralizada quando a gente fala de fotovoltaica, né? Então, isso nos primeiros 11 meses do ano, né? Um crescimento também, como a Fernanda colocou, a Fernanda e foi colocado pelo Guilherme, né? Muito expressivo em Minas, em Porto Alegre, em São Paulo, né? É uma fonte muito democrática, ela está presente em todos os estados do Brasil, né? A maioria desses estados, mais de 10 estados, apresentaram um crescimento acima de 50% em GD em 2020, mais uma vez a despeito da pandemia. Então, é um setor que se diferencia realmente do status brasileiro. E, com isso, a geração de mais de 200 mil empregos desde 2012, que é a nossa régua, né? Nós começamos a medir a partir da publicação da 482. Desses empregos, a grosso modo, meio a meio vão para a geração centralizada e geração distribuída. Nós temos outros grandes indicadores, que são os mais de 35 bilhões em novos investimentos, aí, de novo, mais ou menos dividido entre os 2 segmentos, evita já mais de 1 milhão de toneladas de CO2, né, historicamente, mais de 10 bilhões de arrecadação de tributos ao poder público. E aí, falando um pouco também do contexto, né, como todos sabem, essa manifestação do TCU ela veio como decorrência do Ministério Público, né, que tinha pedido que a ANEEL se abstivesse em relação à continuidade da consulta pública 25/2019. O TCU fez a avaliação que já foi colocada, né, em relação ao sistema de compensação, colocou os argumentos com os quais nós, obviamente, não concordamos, de subsídios cruzados, da espiral da morte também. Nós temos nossos próprios números que nós já apresentamos nas consultas da ANEEL e vamos continuar apresentando. E, sem contar também a escuta do TCU, que incluiu o MME, a ANEEL, mas não incluiu todos os fatores pertinentes. Nós acreditamos que a Absolar, representando o setor, possa também ter essa oportunidade aí de dar a sua contribuição, de dar, mais uma vez, todos os seus argumentos e todos os seus estudos a respeito do tema, né? Então, falando um pouco, concordando também com o que foi colocado com o Lafayette, com os demais, o que o TCU colocou não muda a dinâmica do que estava sendo discutido, né? De fato, a gente estava em discussões há alguns meses nesse fórum que a ANEEL criou, a Biogás também está presente, de como é que vai ser essa discussão do marco regulatório, né? Havia e ainda há diferentes avenidas, né? Então, o Lafayette mencionou o PL 2859, né? A gente tem a própria MP 998, que recebeu muitas emendas de GD, ela está possivelmente sendo votada, então ainda há perspectiva de que essas emendas entrem. Tem a própria legislação proposta pelo Lafayette na modernização do setor, o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Então, essa discussão ela já vinha acontecendo. Em 2020, ela teve um impacto no Congresso, porque, obviamente, a
a prioridade é a Covid e obviamente, para a própria MP 998, a prioridade vai ser a MP da vacina, só para citar um exemplo, mas essa discussão vai acontecer entre esse ano e ano que vem. Se ela for a partir do PL 5829, posso até estar me confundindo com o número aqui, mas esse que o Lafayette comentou, nós também temos uma perspectiva de um outro texto, e o que a gente pede é, sem dúvida, que a gente tenha esse marco legal para geração distribuída. Ela está amparada pela 482, foi revisada, mas o que nós precisamos, o que é uma marca muito positiva do Brasil, né, colocada pela ANEEL, pelos outros agentes nos diversos fóruns, é que o Brasil é notório positivamente por ter uma avaliação positiva de investimentos. O setor elétrico é um setor estável, acima da média no Brasil, e por mais que o TCU não mude a dinâmica dos acontecimentos do mercado, você tem um impacto de percepção, você tem um impacto de estabilidade regulatória que não é positivo para ninguém. Então, nesse sentido, a ANEEL também nos tranquilizou, disse que vai submeter o cronograma, isso já estava dentro do script, e os trabalhos vão seguir, mas, de toda forma, o importante dessa discussão toda é que sejam recuperados os pontos, né, quando a gente fala do valor da geração distribuída, né, a Fernanda colocou muito de alguns desses pontos, mas a gente, na Bessolar, ainda coloca a questão do valor que deve ser incluído, né, quando a gente tem que valorar todos os impactos, né, foi colocado também pelo Gustavo, né, a gente falou, né, além da parte técnica, além da parte econômica, a parte regulatória, nós temos a parte energética, a parte de capacidade, a parte social, ambiental, a resiliência, a confiabilidade que GD traz ao sistema, o risco financeiro também. Então, nós temos uma série de atributos que estão sendo aprendidos a serem valorizados. A gente está incluindo esses pontos em todas as possibilidades regulatórias, seja na MP 998, também submetemos à ANEEL. A nossa proposta da Bessolar é que a gente tenha uma transição e a gente possa pagar 50% da TUS de fio B a partir de 10 anos, ou seja, que haja uma transição, e dentro disso nós temos outros números que colocam que com essa transição a gente teria um impacto que passaria a ser negativo, inclusive para os demais consumidores. Temos dados que eu acho que o tempo aqui não permite, mas da própria ascensão da GD na classe D, também mostrando que isso é uma tendência de distribuição, né? Inicialmente, sim, você tem classes A e B, mas a tendência é que você tem usufruto de todas as classes econômicas, conforme essa passe a ser uma opção cada vez mais viável, já comparado o payback entre o Brasil e mesmo outros países, né? Nós temos um payback muito favorável até pelo recurso solar. E tinha comentado sobre a 998, né? Essa é uma possibilidade, né? Em tese, ela pode entrar em votação. Em relação à GD, nós submetemos uma série de emendas, não temos controle sobre o que vai entrar, mas isso é uma outra perspectiva somada a que o Lafayette colocou do PL, e também amarrando, né, em relação ao que foi colocado pela Fernanda, né? Nós temos, além do armazenamento, da importância que ele tem para a geração distribuída, muito recentemente a gente teve a divulgação de um estudo entre a EBE, a GIZ e outros agentes, dando conta que a inserção de renováveis é irreversível, pode chegar a um pico de mais de 70% no horizonte próximo, ou seja, nós temos uma grande lição de casa a fazer em regulação. Eu não quero misturar o assunto, mas isso inclui geração centralizada também, né? A gente falou aqui de vários pontos, né? Além dos serviços ancilares, a gente tem o cálculo de potência, como valorar essa energia, né? Então, a gente teve uma discussão importante, uma consulta pública da ANEEL sobre sistemas híbridos, ou seja, aí a gente está falando de solar com hidrelétrica, solar com eólica, solar com armazenamento. Então, nós temos muitas possibilidades em um setor que está mudando no Brasil, mas está mudando no mundo também, né? Então, isso fica como essa lição de casa, e só como uma última informação também, justamente ontem a Bloomberg lançou o seu relatório para 2050, fazendo uma projeção de 84 GB de GD para solar fotovoltaica nos próximos 30 anos, só para solar fotovoltaica, mais de 120 GB de solar, incluindo geração centralizada, e 11 GB de armazenamento. Então, a nossa matriz vai continuar mudando e a gente precisa fazer essa discussão da maneira certa, incluindo todos os atributos que têm que ser valorados aí para favorecer o sistema e a economicidade tarifária. Então, eu falei demais, agradeço mais uma vez o espaço.
Obrigado, Ricardo. Acho que sua fala é importantíssima. Eu acho que ao final aqui, né, eu acho que todos falaram, eu vou até passar a palavra ainda para a Priscila, mas acho que todos concordam que precisa ser discutido, que a gente tem alternativas, mas que a gente precisa conversar e as partes precisam conversar para a gente chegar num consenso, né? Eu acho que isso que é o principal. Priscila. Então, só para complementar, porque, assim, tanto a fala do Márcio, como da Fernanda, do Ricardo, realmente as falas, elas, mesmo sendo da CEMIG, vendo um outro, né, tendo outro olhar, as falas todas se complementam. E eu achei até interessante a participação da Fernanda em si, pela instituição, porque a CEMIG é tida como uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo, né? Ela tem a certificação de ecoeficiência e tudo mais. Das 4 brasileiras que participam desse rol, a CEMIG está lá presente, né? E eu falo como pesquisadora, né? A gente está falando com pessoas de mercado, eu sou advogada também, pesquisadora dessa área de energia renovável, então eu vejo muito esses dados. E o que eu acho interessante é que a preocupação da gente incentivar a GD é porque hoje a gente está trabalhando com a lei do Proinfa, algo que precisa ser atualizado o mais breve possível, né? Então, a gente precisa ter essa visão e precisa também lembrar que todos os atos hoje estão sendo direcionados para um processo de tecnologias voltadas à descarbonização ou até mesmo à neutralização. E isso, a gente está falando no contexto europeu, a gente fala para 2045, 2050, ou seja, daqui a 15 ou 20 anos. Então, nesse momento em que a gente começa a visualizar empresas brasileiras investindo em usinas solares, né, fazendas solares sendo criadas, a próprios incentivos tributários que estão sendo fornecidos para os prosumers, né, no caso do autoconsumidor. Então, quando a gente começa a verificar esse ponto, em que existe essa questão do mercado internacional, em que vai entrar no mercado aquele que tiver a certificação verde, né, tiver realmente a sua carta que mostra que usa tecnologia em prol de uma descarbonização, que a questão ambiental hoje não é só a questão por ser uma questão ideológica, hoje é uma questão econômica, a questão ambiental. Então, quando realmente isso for concretizado e tivermos uma legislação efetiva, coisa que eu e o Gustavo a gente já falou num outro evento, né? A falta de algo concreto. A gente está falando aqui muito de segurança jurídica, mas a gente tem diversas políticas públicas no Brasil em que não são efetivadas. Então, na hora que a gente conseguir visualizar algo efetivamente implementado, em que a gente consiga o desenvolvimento e consiga equilibrar a matriz, que ninguém aqui está falando em momento nenhum, e tirar o poder das concessionárias ou tirar aquele foco das hidrelétricas. Pelo contrário, o objetivo aqui é fomentar as demais tenham uma participação maior no mercado, porque é necessário isso nesse momento, mais do que nunca. A gente não pode ficar com 60% da nossa matriz voltada só para uma determinada área, um determinado ponto, sendo que o consumo de energia vem aumentando a cada dia que passa. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa dessa energia elétrica, não só para o nosso conforto, mas para o nosso trabalho, para os nossos home offices da vida, né? Então, acho muito interessante falar isso. Esse debate eu achei riquíssimo, né? A gente teve vários pontos aqui, engenheiros, eu adoro escutar o pessoal da engenharia, porque é o momento que os advogados têm que abaixar a cabeça e aprender um pouquinho, né? A gente tem que aprender um pouco essa parte técnica, que complementa o nosso estudo, a nossa prática até como consultores nessa área. Então, assim, Gustavo, vocês estão de parabéns aí pela Abdem. Acho essa discussão riquíssima, né? Acredito que isso aqui vai dar ensejo a novas webinars, né? Para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né? E até mesmo para a gente aguardar qual vai ser o desfecho dessa questão, que já está quase um mês, viu o reboliço que isso foi criado por causa dessa decisão do TCU, e precisa ser, concordo até com a Fernanda, que foi necessário isso, para justamente ter essa discussão toda, para ver qual o posicionamento que a ANEEL vai ter. Então, mais uma vez aí, Gustavo, obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado pela fala. De fato, né, a decisão do TCU causou um impacto, de certa forma, negativo, né, pela repercussão, assim, vamos dizer, um susto no mercado,
mas foi necessário para a gente, para alguns envolvidos sentarem, conversar novamente sobre o tema, né? Talvez não precisava disso, né? Mas também a discussão estava parada há muito tempo e gerando e nessa instabilidade constante, né? Sempre, ninguém sabe o que vai acontecer, mas por enquanto está assim, e nessa a gente vem levando, desde a 482, vai alterando, e sempre nessa instabilidade, nunca uma definição concreta. Mas eu acho que, ultimamente, quem está envolvido na GD já está apostando, olha, para o próximo ano provavelmente não deve ter nenhuma alteração, então vamos continuar, vamos assim, empurrando a discussão, né? E a gente, de fato, precisa definir isso, né? A gente bater um martelo mesmo e resolver as regras do jogo, né? Para todo mundo ficar na mesma página. A gente já vai para 1h30 já de webinar, a gente está se estendendo. Eu queria colocar aqui, abrir para vocês, caso alguém tenha alguma consideração final, ou algo a falar, antes da gente encerrar. Eu só quero falar, assim, um ponto do acordo do TCU que foi retomado e que eu achei importante, que foi a questão da transição, né? Uma regra de transição que precisa ser mais amena, ser detalhada e dar uma segurança para o mercado, porque eu também não sou leviana de não achar que, principalmente aqueles de GD lá atrás, que foram os pioneiros, podem ser prejudicados por isso, né? Por uma mudança brusca, né? Porque a gente estaria penalizando alguém que foi pioneiro numa modernização tão importante. Então, assim, eu acho importante demais a gente frisar essa segurança e essa regra de transição, a existência dessa regra de transição para todo mundo no mercado, né? Só isso que eu queria falar. Mais alguém? Tamar? Não? Não, só agradeço, acho que foi uma discussão bem rica. É importante ter os dois lados, e aí, por isso a gente consegue entender aqui o quanto que é difícil chegar nessa solução, né? Que seja um consenso, e essa discussão aqui mostra que não é uma solução trivial, que essa discussão aqui é extremamente necessário que a gente tenha essa segurança, as regras de transição, a possibilidade de uma análise técnica do assunto, né? Que não fique, seja defendendo interesses de cada um. Claro que cada um aqui tem os seus interesses, mas que a análise da agência ou, né, dos reguladores tem que ser bastante técnica, né, baseada em números, em dados. Então, é o que a gente espera, né, que venha. Márcio? Gustavo, eu queria falar que é importante, né, ouvir todo mundo, de novo, todos os agentes, porque isso pode convergir. Obviamente, você não vai ter consenso, mas vai convergir para uma situação que seja menos impactante para todos, né? Então, aí a questão que a Fernanda coloca, quando tem, por exemplo, a usina que eu tenho aqui no telhado da minha casa, ela contribui certamente, isso aí não tem objeção, não há questionamento. Mas uma usina que, por exemplo, igual a região norte de Minas, que a Fernanda já colocou, que está saturada, e está mesmo, norte não demanda tanta carga quanto temos de geração. Então, o que pode ser feito com isso? Coloca um valor locacional, um fator locacional da GD. Quando a GD está no telhado, ela não tem, digamos assim, ela pode se beneficiar ao limite desse incentivo. Mas quando ela está num local onde a rede é fraca ou não tem consumo, que vai causar instabilidade do ponto de vista de controle de tensão, e aí, se ela não for capaz de ela mesma controlar aquela possível violação, que se aplique um fator locacional para que diminua a atratividade para esse nicho de geração distribuída. Então, e é importante ouvir todo mundo, porque aí vem a técnica que vai contribuir, subsidiar a questão regulatória, né? Eu acho que é importante ouvir todo mundo para que a gente possa convergir, ok? E agradecer o convite aí, estou à disposição, sempre que você quiser aí, pode me convidar, que eu gosto de falar um pouquinho. Obrigado, Márcio.
a gente com certeza teremos outras oportunidades, né? Espero que da próxima vez, pelo menos, que seja com algo mais concreto já. Mas, Guilherme, você... Isso, bom, eu gostaria muito de agradecer também, Gustavo, o convite aí, sinto realmente honrado, e aproveitar essa fala do Márcio, eu acho que é um ponto muito importante, assim, a questão do sinal locacional. Eu acho que o sinal locacional é uma questão que não serve só para, na verdade, na geração distribuída, eu acho que agora também se encara bem na geração distribuída, mas na geração centralizada da mesma forma, né? A gente tem que começar cada vez mais, a gente pensa muito numa questão de uma infraestrutura muito mais robusta, de um processo muito mais robusto, né? Eu acho que o Brasil tem essa questão bacana, assim, do sistema interligado nacional, quando a gente vai falar de geração centralizada, né? Mas, ao mesmo tempo, o custo dessas operações, né? E as distâncias, e, bom, enfim, a gente está falando de questões que acabam afetando muito o custo da energia, né? E impacta diretamente em todos nós. Então, essa questão que já na geração descentralizada a gente vê muito, né? de realmente grandes usinas bastante distantes do centro de carga, né? Bastante distante em regiões, né? Então, no sinal locacional diferenciados, né? E com um custo muito grande de infraestrutura envolvida, a gente pode trazer essa realidade e esse modelo também para a questão da geração distribuída. Acho que foi muito bem colocado aí pelo Márcio, porque é um fato, né? Poxa, eu tenho daqui a pouco uma área boa para se fazer um projeto solar, enfim, mas é uma região remota, é uma região que não tem consumo, mas que para mim faz sentido. Não, mas, poxa, então, por que não próximo realmente atrelar a carga existente e já modular isso de uma forma diferente, né? E aproveitar também esse momento e falar, né? Se a gente for pensar, né, nessa questão do sistema de fonte, né, e o sistema brasileiro de energia, a mudança que ele teve nesses últimos 10 anos, né? Eu acho que esse é um ponto realmente fundamental. Se a gente for falar de 10 anos para cá, né, para trás, então, não existia eólica, não existia solar, biogás, né, também era uma fonte pouco existente, e um regime muito focado na hidrologia, né? Então, a mudança é para todos, né? E ela é muito rápida. A gente vem aí poxa, sei lá, mais de 100 anos com uma visão que nos últimos 10 está mudando completamente, né? O número que era próximo a 90% da fonte hidráulica passou já para 60% e a gente sabe que isso vai diminuir cada vez mais, né? Então, é um fator importante, né, de análise aí que cabe a todos nós. E eu acho que realmente aí eu acho que a gente tem que evitar o radicalismo e andar com muito bom senso. Eu acho que foi muito legal a participação da Fernanda nesse contraponto que foi muito bem abordado e ficou bem aí para passar do tempo nesse sentido, porque é importante a gente ter esse contraponto e mostrar que a gente está numa mudança bastante grande. Essa questão da transição energética, ela é um fato e vem mudando e mudando muito rapidamente. E a gente tem que ter um pouco de bom senso e planejamento para não errar agora, porque isso aqui vai impactar logo ali na frente, né? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Mais alguém? Acho. Ricardo? Obrigado, Gustavo. Só reiterar, né, a importância da discussão, debate bastante positivo, né? Eu falei no final da minha fala sobre a lição de casa, e ela envolve também essa questão do sinal locacional que foi colocado, né? Então, a gente realmente precisa conciliar os potenciais energéticos com as cargas, né? E isso ainda é um ponto a ser bastante desenvolvido, discutido, como precificar tudo isso. Mas, no geral, é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite e a gente está à disposição para poder aprofundar essa discussão bem rica. Obrigado, Ricardo. Acho, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas acho que a gente já conseguimos discutir bastante situações aqui e
pelas últimas falas, né, a gente tem que deixar bem claro que o problema não está na inovação, né? O problema e a dificuldade que a gente encontra hoje é na velocidade que ela ocorre. Como disse o Guilherme, nos últimos 10 anos, muitas fontes foram sendo inseridas, e a tendência é que não só fontes, mas outras inovações sejam inseridas no mercado e com maior velocidade, né? A gente tem visto isso, que as tecnologias, cada hora, têm aparecido com maior frequência e velocidade, e a gente tem que acompanhar isso para não ficar para trás, né? Para o setor não ficar ultrapassado também. E a gente vê que não é a questão da GD, não é uma questão simples, né? Vai muito além de custo, de econômico, de técnico, enfim, e sim de uma questão estrutural do setor, né? A gente, como disse o Márcio, a gente dificilmente vai chegar numa solução viável para todas as partes no modelo que a gente tem hoje. A gente vai precisar talvez encontrar uma nova forma de remunerar, uma nova forma de alinhar aí todos os segmentos da cadeia, né? Eu acho que a discussão foi muito produtiva. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade. Sei que o tempo tem sido muito corrido e os webinários muito cansativos, né? Com muita frequência, mas acho que esse daqui foi válido pela importância do debate. E obrigado a todos pela participação. Boa noite, obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Tchau, boa noite a todos.